por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021, episódio em que vamos falar sobre mercados emergentes. A gente já tocou nesse assunto tantas vezes aqui, mas nunca explicou de fato a importância disso e como os gestores olham para esses mercados, o que eles têm a oferecer e os riscos também que vêm junto com esse pacote, já que a gente está tentando mirar 2021 nessas projeções todas que temos trazido aqui nos programas. Kleber, como está você? Bom dia, Rê, tô bem. E você, como é que tá? Tudo bem. Tirando este calor que está fazendo aqui em São Paulo, que, meu Deus do céu, tá tudo bem. É calor. Nesse momento agora, aqui para quem tá ouvindo, a gente está gravando próximo das 10h20, aí estão 28, 29 graus mais ou menos. E aquela tradicional mês de janeiro, fevereiro em São Paulo. Muito sol na parte da manhã, próximo, né, até a hora do almoço, depois à tarde, chuva. Né? Chuva. Tipo, como sempre, né? Mas o calor continua, não muda. Aí a chuva serve para levantar todo o vapor acumulado no asfalto e ficar quente de novo depois. Exatamente. Né? Mas mesmo assim a gente gosta da cidade, né? Com certeza, mas vou te falar que o bom do calor é quando você tá na beira da piscina, na praia. Agora, trabalhar no calor, vou te falar. Hein? Ah, não, mas assim, no home office, gravando podcast, é maravilhoso também. Nossa, uma delícia. Tudo de melhor. Ainda mais quando tem presença internacional, né, Rê? Pois é, vamos falar disso que é o que mais interessa. A gente vai falar de mercados emergentes por aqui. E para isso, nós recrutamos de volta aqui para o podcast o Brett Rosen, que já é conhecido de vocês que nos acompanham, esteve aqui falando sobre eleições norte-americanas, e ele faz parte da equipe de gestão do Fundo Global Dinâmico da Itaú Asset, com foco em mercados globais e olhando muito para mercados emergentes. Por esse motivo, vai conversar com a gente hoje. Brett, seja bem-vindo de volta. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Brett. Bem-vindo de volta. Obrigado. Bom, Brett, como eu estava falando para o pessoal que nos ouve, a gente nunca fez um episódio dedicado a mercados emergentes. Então, queria pedir para você explicar para nossa audiência do que exatamente a gente está falando quando fala em mercados emergentes. Bom, vamos começar lá. Então, mercados emergentes, em geral, estamos falando sobre países de América Latina, inclusive Brasil, México, Colômbia, Argentina, etc. Estamos falando sobre países no leste da Europa, Hungria, Polônia, Turquia, Rússia. Também países na Ásia, China, Indonésia, Tailândia, tem uma lista também lá, inclusive Índia, e também países na África, principalmente África do Sul. Em geral, quando falamos sobre mercados emergentes, oficialmente você tem uma definição, ou seja, que países que têm um certo nível de PIB por pessoa. Mas quando falamos sobre mercados emergentes aqui no Itaú Asset, também estamos falando sobre países onde a gente pode diversificar um pouco nosso portfólio, colocar investimento nesses países que deveriam crescer mais nos próximos anos, aproveitando ciclos econômicos nesses países. Então, por aí, a gente está olhando uma lista de vários países espalhados pelo mundo. O Brett, para quem é mais antigo de mercado, vai lembrar dos BRICS, né? Era Brasil, Rússia, Índia, China, né? E South Africa, né? África do Sul, né? Lá no início dos anos 2000, onde eram os destaques, né, dos emergentes, os principais países emergentes, e esse grupo foi crescendo até que hoje nem se fala mais dos BRICS, porque, como você falou, a lista está muito grande. Atualmente, quem que são esses destaques? Quais são os países que mais se destacam hoje no mercado global como emergente?
Bom, vamos começar a América Latina em geral, obviamente Brasil, sendo a economia principal na região, mas fora do Brasil México, sem dúvida, sendo uma economia também importante, um PIB acima de $1 trilhão, com mercados bem líquidos. E depois do Brasil, México, América Latina, podemos falar um pouco sobre Colômbia e Chile. Na Europa, Turquia é um país bem volátil quando falamos sobre esse mercado, mas um país que recebe muita atenção. Inclusive Rússia, Polônia, Hungria, República Tcheca também podemos colocar na lista. África do Sul, um país na África que foi colocado nessa lista de BRICS, na verdade. Logo, foi, como você falou, o África do Sul foi incluído nessa lista, e um país também com mercado bem líquido, quando falamos do mercado local de bônus e na bolsa. E na Ásia, obviamente, a China é o grandão, sendo um dos principais economias no mundo, e virou também um mercado bem mais líquido, com muito capital entrando, muito fluxo entrando lá no mercado financeiro. Índia é outro mercado, de novo, bem importante, um pouco menos transparente, diria, o mercado local lá, mas além disso, um mercado que a gente está olhando. E fora isso, você tem outros, inclusive Indonésia, Tailândia, Malásia, tem vários. Então, e uma lista que continua crescendo, como você falou. Boa, Brett. Agora, se a gente mirar esses mercados para 2021, já dentro do contexto de projeções que são conhecidas num cenário global, tem cenários que já dá para dizer que podem ser bons ou ruins para esses mercados emergentes? Eu acho que a maneira que a gente está olhando esses mercados, temos várias perspectivas. Claro que você tem esse cenário global que vai afetar o desempenho desses mercados, seja no mundo que você tem mais liquidez, que você tem o mundo, tem atividade retomando, provavelmente com a pandemia cedendo em vários países, inclusive os Estados Unidos, que você tem vacina começando em vários países. E isso deveria beneficiar esses mercados emergentes. Então, a gente tem um lado mais global, mas, por outro lado, em nossa mesa, dentro do Global Dynamic, a gente está também olhando os países mais especificamente, ou seja, que você pode ter, por exemplo, tudo indo bem no mundo, ou seja, que crescimento bem forte, inflação controlado, liquidez abundante, etc. Mas, por outro lado, você pode ter problemas dentro desses países. Então, meu ponto para mencionar isso, que por um lado, a gente olha o global, mas por outro lado a gente também olha mais especificamente os desenvolvimentos econômicos dentro dos emergentes. Então, a perspectiva em geral, a gente pode entrar em países mais específicos, casos específicos, é que vai ter uma retomada de atividade na maioria dos emergentes em 2021. É claro que depende bastante no sucesso nesses países sem vacinar seu povo, suas populações. Em geral, a gente tem uma perspectiva positiva para commodities para 2021, que geralmente ajuda vários desses países, inclusive Brasil, México, África do Sul, etc. A gente acha que nesses países, de novo, estou falando bem generalizado, que você vai ter inflação controlada, e você vai ter bancos centrais desses países apoiando o crescimento econômico. E Brett, agora que a gente tem, depois de tantas participações sua aqui com a gente, explicando política norte-americana, né, quais eram as variações possíveis de entrar como combinação no governo, agora já tem aí o governo definido, né? Quem é o presidente, como que ficou o Congresso, né, como que ficou até o chamado Blue Wave, né, mas ainda ali com possibilidade sim de algumas divergências, mas muito forte para o lado democrata, né, com essa definição,
como que você enxerga as relações comerciais daqui para frente, né, dos Estados Unidos junto aos emergentes, esses impactos que podem ser gerados para esses países, né, e principalmente até em relação à própria China, né, que sofreu bastante e também devolveu bastante, né, esses reflexos negativos que ela teve em relação aos Estados Unidos no último governo? É uma boa pergunta, e como você falou, esse mandato de Biden só começou na semana passada, mas em geral esperamos que você vai ter uma postura um pouco menos agressiva quando falamos sobre relações comerciais entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Lembrando que o mandato de Trump foi mais protecionista em geral, em relação a vários países e vários blocos. Então, acho que você vai acabar tendo um cenário um pouco mais multilateral, ou seja, Estados Unidos tentando formar alianças com grupos de países, tentando talvez conseguir melhorar as relações comerciais com vários países. Mas em relação à China, acho que além que provavelmente vamos ter uma postura menos agressiva, por outro lado, eu não vejo o mandato de Biden sendo super light, como falamos com a China. Acho que vai continuar. Esse conflito vai demorar por muito tempo e inclusive, estamos falando sobre vários assuntos aqui. Estamos falando sobre proteção da tecnologia, estamos falando sobre várias coisas. Então, além que provavelmente a temperatura vai cair um pouco entre os dois países, acho que também estamos falando sobre um conflito ou talvez uma tensão estrutural entre os dois. E falando um pouco mais sobre China, Brett, você e sua equipe analisam toda essa recuperação econômica e retomada do crescimento chinês de que maneira, hein? Porque tem despertado muita curiosidade, né? A gente sabe que a contenção da pandemia na China, ela teve medidas bem extremas para se ter o resultado que teve, como forças armadas na rua, pessoas sem poder sair de casa e tudo mais. Eis que a China consegue acabar com a pandemia e rapidamente retomar um crescimento econômico. Como é que vocês analisam essa recuperação tão rápida? Bom, sobre a China e que país emergente que estamos falando também, a gente está com um grupo de economistas que acompanha com muito detalhe esses países. Então, por exemplo, no caso da China, temos um economista aqui no time que acompanha de novo, com muito detalhe o que está acontecendo na China e também nos outros países asiáticos. Então, quando falamos sobre a China, tem razão, Renata, que a China foi o país que teve Covid, foi o primeiro país para ter Covid, mas foi o primeiro para recuperar, ou seja, que no ano passado você teve crescimento econômico na China, foi um país que cresceu acima de 2% no ano passado, ao mesmo tempo que você teve Brasil, Estados Unidos, Europa, qualquer país do mundo basicamente que teve uma queda na atividade. E de novo, quando falamos sobre hoje, tem casos voltando na China, mas estamos falando sobre 100 casos, 150 casos diários que o governo está reportando, bem menos que temos aqui nos Estados Unidos, obviamente. Então, e como você falou, a China tomou medidas bem agressivas. Dá para olhar que no mês que vem vai ter o Ano Novo Chinês, que historicamente é uma época quando você tem milhões de pessoas voltando para suas cidades originais. Mas, em geral, a China vai ter mais restrições para isso, ou seja, que eles estão tentando evitar ter milhões e milhões de pessoas viajando e talvez diminuir o risco de Covid voltar com mais força. Então, falando sobre a perspectiva para a China para 2021, a gente está com um crescimento de 8%, um pouco mais para 2021, mas esse crescimento mais concentrado na primeira metade do ano. Ou seja, quando olhamos o último TRI de 2021, temos um crescimento mais perto de 4%.
Em geral, o que está acontecendo? Que na China, ele fez muito estímulo no ano passado. Então, o governo lá tentando basicamente reverter um pouco desse estímulo. Então, você está, por exemplo, e se quiser logo podemos entrar em mais detalhe, mas o imposto de crédito, que foi bem importante no ano passado, isso vai pedir força em 2021. Ou seja, vai ter o Banco Central, o governo, restringindo a liquidez lá no mercado local, implicando que você provavelmente vai acabar tendo juro um pouco mais alto na China comparado com o resto do mundo, e por outro lado você vai tentar controlar essa expansão de crédito no mercado local. Então a gente em geral olha a moeda lá como uma oportunidade interessante no curto prazo, porque como falei, você tem essa diferença entre os juros lá na China com o resto do mundo. Então, é um juro que, por enquanto, é um juro bem atrativo. E, Brett, as principais mídias dedicadas, né, a fazer análise econômica e, obviamente, em conjunto sobre a pandemia, né, recuperação tanto da questão pelas imunizações junto com o reflexo na atividade econômica, falam muito sobre zona do euro, toda a comunidade europeia e também Estados Unidos, e a gente vê ali num segundo plano falando um pouco de emergência, mas muito pouco. Como que você e toda a equipe vem avaliando essa possibilidade de recuperação, né, desses países emergentes conseguirem se livrar, em questão até de prazos, do coronavírus, né, do Covid-19, em relação às imunizações e a retomada da atividade econômica para eles? Estamos olhando com muito detalhe de perto esse rollout, como falamos em inglês, nas vacinas. Então, o líder no processo, por enquanto, é Israel, que já vacinou como 50% mais ou menos do seu povo. É bem impressionante. Mas, como você falou, Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, já vacinou. Acho que aqui a gente bateu como 7% por aí do povo norte-americano. Inglaterra acho que é bem nesse nível. Mas mercados emergentes, infelizmente, por enquanto, bem atrás. Essa guerra para vacina entre os países, infelizmente. Então, a gente olha, por exemplo, a África do Sul, é um país importante, como mencionei. Está bem atrás no processo de segurar vacina e começar vacinando sua população, implicando que, como você falou, retomar a atividade talvez vai demorar mais no caso de África do Sul, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos, ou seja, que você vai demorar mais tempo na África do Sul para vacinar 20, 30, 50% da sua população, implicando que abrir restaurantes, abrir hotéis, ter normalidade voltando, vai demorar mais tempo nesse caso de África do Sul. Além disso, achamos que esses países vão crescer em 2021. Acho que, no caso da África do Sul, o Banco Central lá está com previsão de 13,5% por aí de crescimento para 2021. Mas, de novo, vai demorar um tempo mais para vários emergentes retomar crescimento forte. Mas lembrando que o base foi bem fraco no ano passado. Então, quando você caiu 10, como no caso do México, no PIB no ano passado, crescer 4 ou 5 no próximo ano, não necessariamente representa um crescimento incrível. Mas estamos acompanhando de perto esses desenvolvimentos desses países emergentes, falando sobre segurar vacinas e começar dando as vacinas para seu povo. E falando em vacina e emergentes, a gente tem que falar um pouquinho do Brasil também, né, Brett? O que Claro. preocupa mais as suas equipes quando analisam o Brasil? É o risco fiscal? É a capacidade de imunizar a população, dado o tamanho do Brasil e o volume populacional que a gente tem aqui? O que tem no radar de vocês como preocupação mesmo em relação ao Brasil? Acho que o fiscal, sem dúvida, é uma preocupação importante quando olhamos o mercado local no Brasil.
Quando você olha o Brasil comparado com outros emergentes, e o tipo de trabalho que a gente faz, dívida contra PIB no Brasil é bem mais alto que você tem, por exemplo, no México, na Colômbia, em vários países emergentes. Então, quando você pensa que dívida contra PIB no Brasil, no começo da Covid, foi alto, e logo você fez um grande esforço fiscal com auxílio no ano passado, por exemplo, você tem essa possibilidade que dívida contra PIB pode explodir nos próximos anos. Então, nesse jeito, entre o debate fiscal no Brasil, ou seja, se você não acaba tendo ajuste fiscal no Brasil no mediano prazo, ou se no curto prazo você aumenta muito o gasto, o mercado vai ficar preocupado com isso, entendendo que tem uma dinâmica política bem complicada quando falamos sobre esses assuntos. Então, sem dúvida fiscal primeiro, e dá para mencionar que nessa semana o Banco Central deu um sinal para o mercado que ele está pronto talvez para subir os juros, talvez na próxima reunião do cupom no março, e acho que o BC ficou meio preocupado com essa relação entre o fiscal no Brasil, o nível de câmbio e inflação, e não necessariamente tão alto quando você olha historicamente o nível de inflação no Brasil, mas quando você lembra que você teve uma queda de atividade bem importante no ano passado, e além disso você teve pressões inflacionárias bem importantes, principalmente no final do ano. E, claro, também, como você mencionou, que a habilidade de vacinar uma população gigantesca, como o Brasil tem. Estamos falando sobre acima de 200 milhões de pessoas. Mas, felizmente, o Brasil tem essa infraestrutura. Lá no Brasil tem essa história, essa tradição, talvez, para fazer campanha de vacina que não existe em vários outros países. Então, é um processo, vai demorar sim, mas, de novo, o mercado está olhando com muita atenção esse risco que pode ter mais atrasos no processo de vacinação no Brasil. Boa, Brett. E até só para atualizar todo mundo, hoje cedo a Itaú Asset, da onde o Brett está falando, fez uma reavaliação de projeções de todos os indicadores econômicos, inclusive da Selic para esse ano, por causa exatamente da própria ata do Copom, né, Brett? Então, até atualizando os ouvintes aqui, agora a gente tem uma projeção bem diferente do que a gente tinha. A Selic que tinha ali para o final de 2021 esperado 3%, foi para 3,75%, né? Enquanto para 2022 os 5% teve uma redução ali para 4,5%. Depois a gente detalha um pouquinho melhor isso, mas pelo menos já tem uma informação aí um pouco mais quente para o ouvinte também em relação às nossas projeções aí, como vários outros analistas já fizeram também mudanças depois da ata do Copom essa semana, tá? Boa. Brett, agora, para os ouvintes que já são investidores, já são cotistas aí do Global Dinâmico, né, estão te ouvindo pela primeira vez, conhecendo um pouco mais desse lado, dessa análise que eles nem conheciam do fundo, né, do que é feito para os investimentos do fundo, e também quando essa nossa conversa começa a despertar interesse, né, por outros ouvintes, né, que querem saber mais, que querem conhecer um pouco mais do fundo, e do produto Global Dinâmico, que é bem diferente da maioria dos multimercados aí da indústria. Conta um pouco para a gente de como a equipe faz esse trabalho para monitorar todos esses mercados, né, e como que é a atuação de vocês hoje para essa gestão. Bom, boa pergunta, porque dá para mencionar que o Global Dynamic, temos várias mesas formando o Global Dynamic, mas em nosso caso, sou membro de um time aqui, numa mesa, e a gente acompanha, como você falou, estamos acompanhando muitos mercados, muitos indicadores, inclusive indicadores econômicos, indicadores técnicos, quando falamos para qualquer mercado. Temos esse grande apoio do time de economistas, que você mencionou, como os economistas atualizaram ontem essas projeções para juros no Brasil. Então, dá para mencionar esse grupo de economistas. Temos economistas cobrindo Ásia, América Latina, Estados Unidos, Europa emergente. Então,
com um trabalho bem detalhado. Com muita frequência, estou fazendo apresentações bem detalhadas sobre, pode ser um dia fiscal no Brasil, o próximo dia pode ser conta corrente África do Sul e o próximo dia pode ser inflação na Coreia. Então, a gente depende bastante nesse grupo de economistas que temos dentro do Itaú Asset. Dito isso, na minha mesa, fazemos juros, fazemos moedas, fazemos índice de bolsa principalmente. Então, na verdade, a gente está sempre recebendo informações dos outros bancos, os analistas, os consultores, e a gente fala muito. Mas, de novo, a gente está olhando, temos uma estratégia bem, como falamos, bem macro. Então, concentramos bem mais nos indicadores econômicos dentro dos países principais que a gente olha. Mas, de novo, cada pessoa no time tem sua fortaleza. No meu caso, eu tenho mais experiência nos emergentes, inclusive, como eu falei, México, Colômbia, África do Sul, Turquia. Tem outros membros do time que talvez tenham mais experiência olhando juros no Brasil. Então, a gente mistura essa experiência dentro do time para ter um debate bem forte todos os dias. Então, e além que estamos aqui no home office, como você falou, a gente está passando muitas horas todos os dias debatendo esses pontos que a gente levantou durante o podcast. Muito Excelente, bom, Brad. Muito bom. Boa sorte no novo desafio aí com olhar mercados emergentes. Vai ser um prato cheio para vocês ao longo de 2021, com tanta expectativa de acontecimentos em torno desses países, né? Vai ser. Todos os dias tem alguma coisa interessante acontecendo, seja que como a gente está olhando vários países, cada dia você tem uma notícia interessante acontecendo. Tá? Um dia você pode ter ata do Copom, próximo dia você pode ter moeda, um movimento interessante na moeda na Turquia. Então, é um trabalho bem interessante, ou seja, que a gente tem que ver muitos mercados e, por outro lado, você acaba tendo um portfólio bem diversificado, ou seja, que em vez de concentrar nossa atenção só no mercado, de novo, você acaba tendo uma boa mistura de vários ativos em vários países, no final, para mim, beneficiando o investidor final, para diversificar seu próprio portfólio. Não, muito bom, Brad. E lembrando, né, Rê, que o produto continua na nossa recomendação, já está há bastante tempo, né, exatamente por causa dessa capacidade de diversificação, né, do investidor, através de um instrumento, ter uma complexidade tão grande, uma sofisticação tão grande de investimento, inclusive internacional, como o Brett apresentou agora, e não só internacional, Estados Unidos e Europa, muito Estados Unidos, como muitos produtos fazem, mas sim diversificação global, de fato, como o Brett explicou agora, né, Rê? Verdade. Muito bem, Kleber. Brett, muito obrigada por ter voltado aqui ao podcast. A gente vai acionar você de vez em quando, viu? Seria um prazer e dá para mencionar aqui e aproveitar um pouco desse calor que você mencionou. Tá ficando bem frio aqui em Nova York. Qual é a temperatura hoje aí? Estamos com menos alguma coisa, -2, -3 por aí. Realmente. Vocês estão no extremo oposto do nosso dia aqui, que vai passar dos 30 graus. Isso. Apesar de gostar do frio, prefiro o calor que a gente está passando aqui, viu, Brett? O que você prefere, Brett? Vou confessar, eu também. Quando prefere o calor? Todos os dias, na verdade, eu estou ficando meio com ciúmes. Muito bom. Vem pra cá passar um pouco do seu home office, então, Brett. Vamos tentar. Né? Seria uma ótima aproveitar um pouco desse sol e desse calor que tá fazendo aqui. Seria um prazer. Obrigada, Brett. Até uma próxima, então. Obrigado, Renata. Obrigado, Kleber. Até a próxima. Valeu, Brett. Obrigado. Grande abraço. Kleber, amanhã tem café com canelas. Não vai perder, viu? Pode deixar. Amanhã a gente tá com o Pedrão aqui para trazer mais dica pro pessoal aí. Obrigado. Até amanhã. Até. Obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio
episódio de hoje. Não esqueçam de seguir o Itaú Investimentos no Telegram para vocês não perderem nenhum conteúdo sobre investimentos produzido pelas nossas equipes. E voltem no próximo episódio para o nosso Café com Canelas de toda sexta-feira para encerrar o mês de janeiro. A gente encontra vocês nesta sexta. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.